ao vivo. Era a própria mesa. Cateia. Lembrando das ideias e sair por aí. Jesus numa moto que vara nos acostamentos. E a foto, casamentos, muitas estradas, se raio dúvida, eclipse. Otto, Pastor Otto conosco, boa noite, meu irmão. Pastor Otto, João Batista, Silvano conosco, olha só, os amigos chegando. Mais uma live, conversa curta com Tutu Rossi e Marcita. Começaremos agora um assunto, né, muito legal, que é sobre um dos rios mais importantes do Brasil, da América do Sul e do mundo, né? O magnífico Rio São Francisco. Então, vamos conhecer um pouquinho o roteiro que nós fizemos, eu e a Marcita, de moto, né? Seguindo toda a extensão do Rio São Francisco, desde sua nascente na Serra da Canastra até a sua foz em Piaçabuçu, né? Em Alagoas. Aí, está aí. Bom, vamos lá então. O Alfredo está aqui. Opa, Alfredo Balgart. Boa noite, Alfredo, tudo bem? O Alfredo quer fazer conosco a Rota Imperial, né? Das lives anteriores. A gente falou também sobre a Estrada Real, Caminho Velho, Caminho Novo, Caminho dos Diamantes, Caminho Sabarabuçu. Destrinchamos tudo isso. Depois começamos com a Rota Imperial, mais 3 lives, né? Para a gente reunir todas as informações, ou muitas informações sobre a Rota Imperial. E eu estou com muita vontade de fazer em maio a Rota Imperial, né, inteirinha. E já tem o Ricardo que quer fazer conosco, que mora em Belo Horizonte, o Alfredo, que mora no Rio de Janeiro, o Fernando Duarte, que mora em Belo Horizonte, também está querendo fazer, né? E tem mais alguns aí que estão aparecendo, né? Essa Rota Imperial, a gente vai fazer uma caravana maior do que a época do ouro lá. É ou não é? Mas agora, a hora que eu começar também a falar as belezas do magnífico Rio São Francisco, gente, vocês vão ficar com vontade de fazer o Rio São Francisco também. Olha, porque é uma descoberta do Brasil, né? Seguindo os 5 estados, né? Que é a extensão do Rio São Francisco. Gente, nós adoramos. Foi uma viagem de 20 dias, foram quase 5.500 quilômetros, né? E saímos de São Paulo e fomos até a nascente do Rio São Francisco, que fica na Serra da Canastra, em Minas Gerais, bem na fonte mesmo, né? Onde ele começa a nascer ali. Ele começa a sair da terra ali no meio de umas pedras, começa a formar o riachinho, e aí começa a dar vida ao Rio São Francisco ali na superfície. E por que ele fica desse tamanho todo, né? Porque tem muitos rios, né, afluentes que encontram o Rio São Francisco, né? São 168 afluentes que vão dar um volume absurdo no Rio São Francisco. Então, se o Rio São Francisco não está sozinho, né, neste percurso dele até chegar no Oceano Atlântico, tem mais de 100 afluentes, né, dando corpo ao Rio São Francisco, não é mesmo? É claro que tem desses afluentes, tem aqueles rios que ficam secos na época das secas, mas tem aqueles que estão permanentemente, né, tendo seu fluxo de água. Vamos falar um pouquinho sobre isso aí também, né? Bom, vamos dizer uma boa noite, Marcita, quem está no Instagram. Vamos lá, conversa curta com Tutu Rossi e Marcita.
Ah, o Fábio Gali. Ei, Fábio. Guaratinguetá. É uma das cidades da Estrada Real, Guaratinguetá, que o Fábio Gali está aqui conosco no Instagram. Luiz Vingione está aqui com a gente. O Luiz também está aí. A Sirlena Biagi também. Opa, a irmãzita da Márcia está aí, a Sirlena Biagi conosco, né? Aqui no Facebook, Machado Nômade Cães Sarnentos 2, querido irmão Machado, vem me dando muito apoio, né? Muito incentivo. E, nossa, eu sou muito agradecido a todos vocês que estão aqui conosco, nos apoiando, nos dando força, nos ajudando, informações com dicas de lugares, sugestões. Essa live, a gente, com o tempo, com essa conversa, né? Ela se tornou uma reunião de amigos, de família, né? Muita gente começa a se conhecer aqui na live, tanto no Instagram como no Facebook, começa a formar umas amizades, trocas de ideias, começa a conhecer e começa até a marcar viagens, que eu já sei, né? Então, é uma reunião nossa, de segunda-feira, das 20 horas, né? Toda segunda-feira, com um assunto geralmente importante e geralmente muito motivador para nós motociclistas que gostamos de pegar uma estrada, né? Então, a gente fala de roteiros, de lugares bacanas, eu mostro por mapas bastante detalhes, né? Vocês sabem que eu adoro, eu estou melhorando nos mapas, né? Porque esses dias eu estava meio relaxado, fazendo uns mapas assim, do meu jeitão, mas aí eu comecei a caprichar mais um pouco. Eu gosto de fazer à mão mesmo, eu gosto de desenhar, vocês sabem disso, né? Então, eu mesmo faço meus mapas, né? As minhas escrituras, sou eu que faço, né? Então, eu gosto muito de preparar a live para nós, de estudar bastante, e continuo estudando, pesquisando, recebendo bastante informações de vocês, e assim a gente vai contribuindo, né, gente, com o mundo do motociclismo, o melhor que a gente pode fazer, né? Então, a Marcita tá me passando aqui, ó. Ela passou bem quietinha assim. Eu vou até mostrar porque não faz parte, né? Ó. Não, letra não. Tá bom. A Márcia, a gente tem que se divertir, né, gente? Isso aqui a Márcia fala assim: faça uma pergunta sobre qual local do Rio São Francisco que vocês conhecem. Olha aí, ó. A Marcita já está perguntando para vocês. Eu sou o porta-voz aqui da pergunta da Marcita. Coloca nos comentários. Isso. A Márcia está perguntando então para vocês, né? Qual o local que vocês conhecem do Rio São Francisco? Às vezes vocês conhecem muita coisa do Rio São Francisco, mas qual aquele local que chamou mais a sua atenção, que se destacou? Qual o motivo, né? Por que você guardou na memória aquele local? Isso para as pessoas que conhecem parte ou né, a extensão do Rio São Francisco. Eu vou dizer várias aqui no decorrer da live, e não só hoje, porque é a primeira parte dessa nossa conversa curta do Rio São Francisco, né? O Velho Chico. Vou falar um pouquinho de uma questão histórica, da importância do Rio São Francisco na história do nosso Brasil, né? Eu não quero ser muito extensivo e nem muito chato, né? Com essa questão histórica, mas ela é importante. Vocês já sabem que quando a gente começa a estudar a história, a gente começa a entender melhor o assunto e a valorizar mais, né? Então a nossa conversa fica mais rica, fica mais cheia de informações, e também nós começamos a valorizar o que nós temos aqui na nossa terra, no nosso país, né? E o Rio São Francisco é um dos mais importantes do mundo. Mas por que do mundo? Ô, Tutu, você é exagerado, né? Tem milhões de rios aí no mundo, né? E o Rio São Francisco é um dos mais importantes do mundo? Conheça a história e conheça o Rio São Francisco. E você vai chegar na mesma conclusão, que não sou eu que falo, né? A própria história mostra que o Rio São Francisco é um dos mais importantes do mundo, né? Assim, de longe para nós, para o nosso país,
que alimenta milhares de famílias, né? Que alimenta parte do mundo com a produção que ela tem, de tanto agrícola como de frutas, né? A Pernambuco é o estado que mais exporta manga do mundo para fora, né? Para vários países. Então, as plantações irrigadas pela água do Rio São Francisco alimentam parte do mundo hoje, e já há muito tempo, na verdade, né? Mas principalmente agora, com a facilidade da exportação, né? Os caminhões enchem de frutas, vão até Maceió. Maceió, essas frutas são colocadas em aviões e vão para a Europa, para a Ásia e para o mundo afora, levando a comida, alimento, né? Para parte do mundo. Isso tudo devido ao Rio São Francisco, né? Que são irrigadas pelas águas do Rio São Francisco as plantações. Tá bem? Então, só reforçando a pergunta da Marcita aqui, qual o local que vocês conhecem do Rio São Francisco que vocês possam nos falar aqui? Porque chamou a atenção de vocês, porque vocês acham aquele local legal, né? Mas tem que ser sobre o Rio São Francisco, né? Então, o Rio São Francisco tem que passar por esse local que você vai falar, não é mesmo? Tá bom, então... O Machado Nômade já falou aqui. Ó. É o Machado Nômade? Ele Opa! falou que ele conhece a travessia de balsa para Penedo. Penedo! Essa foi a grande surpresa. Né? Falar em Penedo, Machado, foi o primeiro povoado a ser povoado, né? Penedo. Eu já vou falar sobre a parte histórica, né? Então, a cidade de Penedo, que tem construções lá da época colonial, que Dom João VI, né? Tem lá o casarão onde é que ele ficava, em Penedo, né? Então a coroa portuguesa ia muito para Penedo. E tanto é que lá tem igrejas lindíssimas. Não confundir com Penedo. Não Penedo Rio de Janeiro, né? Tá? Penedo de Alagoas, né? Então Penedo ela foi construída entre 1535 e 1560, né? Fundou a cidade de Penedo, Alagoas, né? Foi um dos primeiros povoados à margens do Rio São Francisco, tá? Então, e ali para você ir continuar a viagem, você tem que atravessar de balsa, atravessando o Rio São Francisco para continuar a sua viagem, né? Para Sergipe, né? Enfim, continuando a viagem sentido ao Rio São Francisco. Então, aí o Nômade já falou para nós aqui, né? Deixa eu falar mais boa noite aqui para o pessoal que está chegando. Olha quanta gente que está aqui. Puxa, que legal, fico tão contente, viu? Né? O José Carlos Soares está aqui. Eco. Vamos ver, deixa eu voltar mais um pouquinho, que eu fui muito para trás aqui, olha. Bom, o pastor Otto está aqui, o João Batista, o Silvano está conosco, o Alfredo também, o Ricardo Augusto. O Ricardo Augusto mora em Belo Horizonte, né? E vai conosco fazer a Rota Imperial, não é isso, Ricardo? Já está pronta a motoca aí para maio, né? Previsão é maio, não é mesmo? Vamos fazer a Rota Imperial, tá? E depois, quem sabe a gente vai fazer todo o Rio São Francisco, hein? Não é mesmo? Ronaldo. Oi, Ronaldo. José Ronaldo, SRM, ele fala, eu conheço a nascente do Rio São Francisco. Aê! A cachoeira Casca Dantas, aê, Serra da E Canastra. outras, pois nasci aqui. Poxa vida, Ronaldo, tá vendo? Mais um que já deu uma dica aqui do lugar que ele conhece do Rio São Francisco. E o Ronaldo disse que conhece a nascente do Rio São Francisco, né? Nasceu lá. Que nasceu lá, isso aí, olha. Puxa vida, vamos lá. O Júnior Moreira tá aqui conosco sempre, né, Júnior? Boa noite a todos. O Ricardo tá falando boa noite a todos. O Alfredo também. Alfredo e Silvia, de Miguel Pereira, Rio de Janeiro. Jalci está aqui conosco. Boa noite a todos. O Jaime Teixeira também e o José Carlos está aqui conosco. Vamos todos juntos fazer essa live maravilhosa hoje. O Machado está falando boa noite para nós. O Protássio Medeiros está aqui. O Protássio é irmãozão da gente, que a gente já se conhece faz tempo, né, Protássio? O Edgar Bolsonaro, Safran, é outro também que está firme sempre nas lives, sempre dando a maior força para nós.
Não é mesmo, Edgar? Eu fico muito contente que vocês estão aí, né? Com todos juntos, né? Ah, sim, são muito boas, né? A Jalci está falando, o pastor Otto está falando, eu, a Hernanda, a doutora Hernanda, a esposa do pastor Otto, estamos nos preparando para fazer o roteiro do Peru, depois de nos inspirar nas suas lives. Opa, pastor Otto já quer ir para o Peru, né? Porque a gente falou esses tempos atrás sobre o roteiro para o Peru. Então, o pastor Otto se motivou bastante e assim que abrir as fronteiras, né, pastor Otto? Ele vai estar na estrada com a doutora Hernanda rumo ao Peru. Gente, e eu assino embaixo, eu e a Marcita, recomendamos muito para quem não conhece o Peru, faça uma viagem até lá, né? Principalmente de moto, não é mesmo? E a Bolívia é linda também, gente. A Bolívia também, Peru, a Bolívia, né? Chile, Argentina, enfim. América Equador. É linda demais a nossa América do Sul. Temos que conhecer muito, né? Viajar bastante, né? Bem, o pastor Otto está falando, parabéns, você e Tutu Marcita, vocês moram em nosso coração. Puxa, amém, amém, pastor Otto, amém mesmo. O João Batista também, Três Maria. Ah, João Batista conhece a Três Maria. Três Maria tem uma represa enorme também, que também é ali, passa o Rio São Francisco, não é mesmo, João Batista? Três Maria, muito boa, joia mesmo. Três Maria é uma região de muita água, né? Então tá uma... O Guga na estrada tá aqui. Ô, Guga! Boa noite, Guga na estrada. O Sandro Demarco também, boa noite. Isso. José Ronaldo. Tá todo mundo aqui. Tá todo mundo aí. O Rodrigo Bontempo também tá aqui pra gente. Olha aí. E o Márcio Rodrigues. Opa! Papo de motoca ao vivo. Papo de motoca ao vivo na veia! Top, vai até o Cânion Del Pato. O pastor Otto, o Márcio Rodrigues, que é o baita motociclista, que tem um programa maravilhoso, Papo de Motoca, né? Ao vivo, todas as terças e quintas-feiras, às 9 às 10 horas. É só entrar no YouTube ou no Facebook, Papo de Motoca ao vivo. Márcio Rodrigues fala muita coisa já há muito tempo. Já está no programa mais de número 400 para frente, 400 e pouco, né, Márcio? Então, o Márcio fez uma viagem belíssima para o Peru e ele recomenda o pastor Otto fazer o Cânion Del Pato, no Peru. Realmente, eu estou dando risada porque eu, o Márcio e a Marcita sabemos o perrengue que o Márcio Rodrigues passou por fazer o Cânion Del Pato. Não foi fácil não, viu? O homem lá ficou embaixo da lama, da água, a moto em cima, desbarrancando as montanhas lá do lado dele, e água para todo lado. Só o Márcio mesmo para sobreviver ao Cânion Del Pato, né? E estava indo para a cidade que tem lá as linhas de Nazca, né? No Peru também, só que aí fica mais no sul do Peru. E ele estava no norte do Peru, né? Então, o Márcio Rodrigues, que está conosco, tem uma história linda e cheia de aventura, essa viagem que ele fez para o Peru, né? Um comentário bacana do Fernando Duarte, que está aqui com a gente. Opa, Fernando Duarte! 11 segundos até o Alasca. Água é vida, e conhecer onde nasce a vida de um grande rio como São Francisco, na Serra da Canastra, isso não tem preço. Não tem preço. Beleza. E outra coisa, gente, o Rio São Francisco, ele é o maior rio do Brasil que nasce e termina no Brasil. Termina assim, desaguando no Oceano Atlântico, entre o estado de Alagoas e Sergipe. Mas em termos de extensão, ele é o maior do Brasil. É o 100% brasileiro. Nós temos outro rio, por exemplo, o Rio Amazonas, que é um dos maiores do mundo, só que ele não nasce no Brasil, né? A nascente dele é no Peru. Então, assim, ele começa no Peru e vem para o Brasil. O Rio São Francisco, ele é 100% brasileiro, tá certo? Ele nasce aqui no Brasil e vai terminar no Oceano Atlântico no Brasil. Tá? O Márcio está dizendo que você está demais.
Estamos no programa 438. Nossa Senhora, olha aí. O Márcio Rodrigues está falando que está no programa 438. Pensem quantas informações o Márcio Rodrigues já passou, né? Contribuiu para o universo do motociclismo. Parabéns, Márcio, pelo seu trabalho maravilhoso que você faz no seu programa Papo de Motoca ao Vivo. Parabéns mesmo. E você sabe que eu sou seu fã, né? Você é um cara aqui que mora no nosso coração e que contribui muito. Bem, a dona Helena está aqui também. A dona Helena, mãe da Marcita aí, ó. A irmã da Márcia, a Arcilena, e a dona Helena. Tá vendo? Bom, eu estou querendo começar aqui, mas boa noite, né? Com um astral tão bacana que já começamos, né? A nossa live. Puxa vida, viu? Isso, o Machado Nômade já falou que já atravessou de balsa aqui para Penedo, né? Isso no Rio São Francisco, no estado do Alagoas. O Afonso Fierro está aqui conosco. Afonso está se recuperando aí de uma enfermidade, né, Afonso? Mas se Deus quiser, um outro motociclista também que está aqui, assim, né? Raiz, como é que nós chamamos, né? Motociclista de coração, o Afonso Fierro, que está aqui conosco. E melhoras, viu? Vamos rezar para você ficar zero bala. Logo, logo tá na estrada, né, Afonso? Isso mesmo, viu? O Adriel tá aqui conosco. O Carlos Martins, o Carlão XL, é o nosso outro querido irmão, lá da ilha de Veracruz, né? Muito próximo. Diz que a ilha de Itaparica, tem a ilha de Itaparica, que é dividido também ali na ilha de Veracruz. Não é mesmo, Carlão? E o Carlão XL é o presidente do 100% Motociclista, Motoclube 100% Motociclista e também Motogrupo Resiliência, né? Carlão é presidente e apoia motociclista aí do mundo inteiro que passa por lá e dentro do Brasil também. E também o Beto Sampa, falando em apoio ao motociclismo, né? O motociclista estradeiro, da AMBR, né? O Beto Sampa, que está à frente da AMBR, apoio ao motociclista estradeiro, é outro que também faz um trabalho maravilhoso aí de apoio aos irmãos que vivem na estrada, né? Com suas motos, né? Carlão, aquele abraço para você, Ilha de Veracruz, Bahia, Salvador, né? De coração mesmo. E o pastor Rubem também, o pastor Otto, que está aqui conosco, né? O Afonso está falando que em abril estarei na nascente do rio. Opa, Afonso, aí, ó. Então, mais um que vai estar lá na nascente do Rio São Francisco, em abril, Afonso Fierro. Aí, Afonso, convida o pessoal a ir para ir contigo, né? Se você quiser. Quem não conhece a nascente do Rio São Francisco, eu recomendo, gente. Você chegando em São Roque de Minas, que é muito próximo à Serra da Canastra, geralmente as pessoas ficam lá e pousadas, que tem muitas pousadas na região da Serra da Canastra, né? E São Roque de Minas é uma cidadezinha muito acolhedora, que tem uma boa infraestrutura de restaurantes e hotéis e pousadas, que fica muito próximo a uma das entradas do parque. E desta entrada, desta localidade, próximo à cidade de São Roque de Minas, a nascente do Rio São Francisco fica apenas a 5 quilômetros depois da entrada. Então você começa a entrar no parque, lá tem todo um parque, né? Então tem um horário, tem que ver se está funcionando, seguir as regras e as normas do parque, é um parque nacional, Serra da Canastra, né? E começando então daquela entrada do parque, mais ou menos uns 5 quilômetros, você vai chegar numa placa que está escrito Nascente do Rio São Francisco, e aí você deixa a moto ali e vai de a pé num trilho, e anda mais ou menos uns 100 metros, e aí você vai ver a nascente no Rio de São Francisco, que é no meio de umas rochas, né? Em volta de matos, e ali começa você escutar um barulhinho de água, e ali começa a nascer o Rio São Francisco. Muito de arrepiar. E tem uma imagem do santo, né, São Francisco de Assis. E foi dado um nome, né, em homenagem ao santo São Francisco de Assis, ao nome do rio. E quem descobriu esse rio? E quando? Américo Vespúcio, em 1501. Foi um dos primeiros rios que descobriram, né? O Brasil, né?
Então a gente está falando, gente, de mais de 500 anos de descoberta do Rio São Francisco pelo Américo Vespúcio, o navegador Américo Vespúcio, que descobriu, né, a entrada ali entre Alagoas e Sergipe, né, o Rio São Francisco em 1501. Né? Então a gente vai conversando e vai falando um pouquinho também da história, não é mesmo? Né? Aqui o Fernando Rosa. Ô, Fernando Rosa, de Belo Horizonte, os mineiros aí. Encontrando aqui o Rênios, Opa, Rênios! E o Rênios é de Blumenau, não é? Encontramos todos aí na Argentina, né? A gente encontrou esse pessoal do que a Marcita está falando lá na Argentina. O mundo é pequeno hoje, né? Então, o Carlão XL, que é o Carlos Martins. Boa noite, amados irmãos, Tutu Rossi e Marcita. Hoje é um dia triste na Bahia. Perdemos nosso irmão Udribil em um acidente de moto. Pois é, Carlos, eu fiquei sabendo, já mandei meus sentimentos à família e amigos, né? Nossos sinceros sentimentos a essa perda, né? Mais um irmão aí que se vai, só que infelizmente foi num acidente grave, né? Ele bateu atrás de um ônibus, ele não deu tempo, não viu, não sei os detalhes, e ele veio a falecer, né? Então que Deus conforte a família nesse momento difícil, né? Para a família do Udribil, que Deus o tenha em seus braços. O Edgar Bolsonaro está falando, conheço Pirapora, aí lá tem uma ponte linda, né, Edgar? Onde havia um barco que fazia o transporte de passageiros. Este barco era movido a vapor e tinha seu sistema de impulsão à roda da água, né? Olha só, que legal, tá vendo? Então o Edgar está falando que já andou de navio a vapor lá na cidade de Pirapora. E realmente lá o Rio São Francisco é bem largo, viu, gente? Né? Porque tem vários trechos do Rio São Francisco que é navegável, que tem todo um transporte fluvial lá de vários tipos de cargas, né? Então, pelo Rio São Francisco. Bom, continuando dando uma boa noite para vocês todos. O Adriel está aqui também. Sanges, Paraná na área. Opa, Adriel, valeu. Um abraço aos paranaenses, pé vermelhos. Pirapora recebe as águas do Rio das Velhas, que passam por Belo Horizonte, o Edgar está falando. Isso mesmo, Rio das Velhas. Importantíssimos Rio das Velhas, e historicamente falando também, né, Edgar? É isso Moto mesmo. Casal BH também está dando boa noite. Opa, Moto Casal BH. Boa noite. Aqui, boa noite. Rubens Amoroso também está aqui com a gente. Isso, o Carlos está falando, ligados no o Carlão XL, 100% motociclista, o Motoclube, ligados no canal. Que Deus possa nos permitir um bom programa. Amém. Que a paz e a misericórdia do Senhor Jesus Cristo derrame bênção sem medidas sobre todos. Amém, Carlão. Amém mesmo. É isso mesmo. O pastor Otto está aqui. Opa, que legal, boas dicas. Vão entrar no canal. É isso aí. Dobrando a Vida. Aqui, ó. Dobrando a Vida está conosco. Positivo e operante. Já está na agulha. Expedição Rio São Francisco. Aí, tá vendo? Vamos nos animar para o Rio São Francisco também. Além da Rota Imperial. Além da Estrada Real também. Quantas rotas, hein, gente? Tudo começa em Minas Gerais. Minas, viu? Essa Minas é fogo. Tira a gente do sofá facinho, né? E o Fernando Rosa dizendo, santo engarrafamento em Tilcara, não foi, Marcita e Tutu? Foi. Nossa, Tilcara tava duro aquela vez lá, porque chuva, e depois teve barreira que caiu na estrada, enfim. A gente estava falando da Argentina ainda há pouco, e o Fernando Rosa estava conosco, e realmente foi um dia bem... E o Rênios também. Foi lá que nós conhecemos. Bom, voltando aqui, Dobrando a Vida, falar que será filmado no meu canal YouTube Dobrando a Vida. Legal aí, ó. Joia. Então vamos lá. Vamos Dobrando a Vida, tem um canal no YouTube, que eles vão fazer a expedição Rio São Francisco e vai estar no YouTube deles, beleza? Filmado. É isso mesmo. O Joia. Rubens Amoroso falou que conhece do Rio São Francisco a Foz, que é impressionante. Opa. Quem? O Rubens Amoroso. O Rubens Amoroso? Conhece? Conhece. Aí. A Foz do Rio São Francisco. A Foz do Rio São Francisco, sabe? Dela, tem tudo. A Foz fica uma cidade que chama
Piaçabuçu, Alagoas. Piaçabuçu é a última cidadezinha ali. Depois você tem que pegar um barco, navegando ainda pelo Rio São Francisco até encontrar o mar. Porque depois de Piabuçu, que fica muito próximo ao mar, tem areião mesmo, né? Tem coqueiros e tanto é que para você chegar ali, ver o Rio São Francisco, encontrar o oceano, aí nós fizemos esse último pedaço de barco, onde nós pegamos um barco na cidade de Piaçabuçu, tanto é que é uma cidade turística, justamente porque as pessoas pegam embarcações e pelo Rio São Francisco eles encontram o Oceano Atlântico, não é? Então a foz onde vai desembocar o Rio São Francisco no Oceano Atlântico se faz na cidade de Piaçabuçu, Alagoas. E aí do lado esquerdo é Alagoas e do lado direito Sergipe do Rio, né? Aliás, em várias partes, o Rio São Francisco, ele divide o estado de Alagoas com Sergipe, em várias regiões, né? Então, ele vai dividindo o lado direito Sergipe, lado esquerdo Alagoas. Então, em muitas partes do Rio, ele separa esses dois estados. Assim também como separa Bahia de Pernambuco, na cidade de Juazeiro e Petrolina, o Rio São Francisco separa esses dois estados também, né? Bom, vamos dar mais uma boa noite só e vamos começar aqui a nossa live, né? O Zebra Edmilton está aqui conosco, boa noite. Vanderlei Fonseca, boa noite a todos e sentimentos à família, né? O Moto Casal Transalp fala boa noite, Tutu Marcita. Moto Casal Transalp de Palhoça. Palhoça, aí que legal, ei, Palhoça. Vocês na Serra do Rio do Rastro. Aí, pô. Grande Palhoça. Bem, então daqui a pouco a gente volta a dar mais um alô pro pessoal que está chegando também, não é mesmo? E não esqueçam de responder a pergunta da Marcita, né? Qual é o local do Rio São Francisco que vocês conhecem e por que chamou tanta atenção de vocês, o que vocês gostaram, não é mesmo? Fernando Rosa falou que é a parte do Rio São Francisco em Três Marias, debaixo da ponte que passa sobre o Rio São Francisco em Três Marias. E Três Marias é lindo mesmo. Restaurantes muito bons. Já saímos daqui de BH e rodamos quase 600 quilômetros só para comer um surubi. O surubi. Surubi. Aí. Acho que é aquele que a gente comeu. Bom, gente, está todo mundo agitado aí e eu, a Marcita também. Vamos lá? Bom, um pouquinho então da história do Rio São Francisco, mas antes, só para vocês se localizarem, eu vou mostrar o mapa aqui, né, para vocês verem a Bahia, porque não só o Rio São Francisco, mas toda a baía hidrográfica do Rio, que chama Baía do Rio São Francisco, ou Baía São Francisco, né? Bacia. Eu estava falando o quê? Bahia. Bahia não, Bacia, Rio São Francisco, olha só. Que passa pela Bahia, né? Então, mas é Bacia do São Francisco. Ainda bem que eu tenho a Márcia aqui, viu? Ela me ajuda muito, nossa senhora. Ela corrige as minhas gafes aqui, viu? Que seria da gente ser a Marcita, não é mesmo? Bacia do Rio São Francisco. Tá aqui, ó. Tá vendo? Mas eu escrevi certo, Bacia, ó. Me perdoe aqui que tá no inverso, né? Eu já vou mostrar pro pessoal aí do Instagram. Tá vendo? Este que tá em verde aqui, olha, mais escuro, é a Bacia do Rio São Francisco. Começa aqui em Minas Gerais, né? Na Serra da Canastra, e vai seguindo por 5 estados até a sua foz, na cidade de Piaçabuçu, Alagoas. Então ela passa pelo estado de Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. 5 estados. O Rio São Francisco. Agora, a bacia do Rio São Francisco englobam ainda os estados de Goiás e Distrito Federal. Esse pedacinho aqui, ó. Goiás e Distrito Federal. Tá bem? Tá? Então tá aqui a localização, né, da bacia do Rio São Francisco no mapa do Brasil.
Então, veja o foco certinho aí, Marcita. Estou mostrando para o pessoal aqui do Instagram, né? Tá? Então, tá vendo aqui, olha. Aqui é a bacia do Rio São Francisco, aonde ele nasce na Serra da Canastra, né? Tá? E aí ele atravessa 5 estados e vai desaguar aqui no Oceano Atlântico, entre o estado de Alagoas e Sergipe, na cidade de Piaçabuçu, passando por Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, né? Alagoas e Sergipe. Que maravilhoso rio, né, gente? Maravilhoso mesmo, né? Acho que vale a pena completar aqui o que você falou com relação a chegar à foz do Rio São Francisco, com saudade de barco, o Dobrando a Vida, né? Já estive na foz e fui de moto. Ele foi de moto até lá? Acesso é pela vila chamada de Pontal do Peba. São 12 quilômetros pilotando na margem do mar, quando a maré está baixa. Tem como chegar lá de moto, sim. Lugar espetacular. Então, aí, ó. Então tá aí. Uma informação importante. Vamos. Para quem gosta de eu vou até reforçar aqui o que a Márcia acabou de ler, do Dobrando a Vida, que já estive na Foz e chegou até de moto, né? Então, ele chegou de moto, onde ele vai encontrar o Oceano Atlântico. Eu cheguei, a Marcita também, nessa parte de barco, tá? Ele diz que tem como chegar de moto. E fala como, né? Bom, pelo Pontal do Peba. Ele já... acesso é pela vila chamada de Pontal do Peba. São 12 quilômetros na margem do mar, quando a maré está baixa. Tem como chegar lá de moto, sim. Lugar espetacular. Muito obrigado, então, o Dobrando pela Vida. Essa informação fantástica, importantíssima, né? Para nós, tá vendo? Então tem como chegar com a sua motoca, só que não vai pegar maré alta, né? Tem que olhar a maré. Não é mesmo? Obrigado mesmo. Valeu, Dobrando a Vida. Valeu mesmo. Informação preciosíssima, né? A Luzinete chegou aqui e uma excelente noite para todos. Muito obrigado. Bom, então, Américo Vespúcio, em 1501, né? Ele descobriu, então, o Rio São Francisco, logo no início dos tempos, né? Penedo, ela foi fundada, uma das primeiras colônias à margens do Rio São Francisco, entre 1535 e 1560. Né? E Penedo fica a uns 40 quilômetros da costa, tá? Então, não é tão longe. Mas, na época, 40 quilômetros, gente, vocês verão com a nossa live o quão difícil foi desbravar, né, o interior do Brasil pelo Rio São Francisco. Não foi nada fácil. Não foi só pegar um barquinho lá e seguir o São Francisco e tudo bem. Não foi bem assim, não. Vamos ver por quê, né? Tá? Em 1526, os franceses estavam nessa região do Rio São Francisco, né? E começaram as suas primeiras negociações com os índios. E os índios eram extremamente ferozes, principalmente os índios que estavam mais no interior do Brasil, no meio do mato fechado, né? Depois, não esqueçam que também esse rio passa por 5 estados. E no Nordeste, né, ele passa por uma região de Cerrados, de Caatinga. Em Minas Gerais, ele passa pela Mata Atlântica. Então, assim, a variedade que tem na natureza, de geografia, é enorme em sua extensão de quase 3.000 quilômetros, né, do Rio São Francisco. Tem 2.830 quilômetros, aproximadamente. Né? Tá bem? Em 1534 a 1550, foi fundado ali a cidade de Bom Jesus da Lapa, que eu vou detalhar um pouco mais a parte histórica de Bom Jesus da Lapa, porque virou um santuário. Eu acho que muitos de vocês conhecem ou já ouviram falar do Santuário Bom Jesus da Lapa. E o Rio São Francisco, né, ele passa por ali. E devido ao Rio São Francisco, nessa exploração pelo interior do Brasil, foram expedições
E o que acontece? Nessa região, é uma região plana, né? Não tem muitas montanhas, é uma região plana onde passa o Rio São Francisco, e ali tem embora é uma planície toda em volta, tem uma única montanha no perímetro de vários e vários quilômetros. É tudo uma planície e de repente você vê uma montanha. Embaixo dessa montanha tem grutas, né? E ali, então, hoje, eu vou contar depois, não nessa live, porque essa live eu não estou especificando o que tem cada cidade, mas sim a história do Rio São Francisco, por isso que esta é a primeira parte, e nas lives anteriores, a gente vai dando posteriores, e nas lives que virão, a gente vai passando muita informação do que nos chamou a atenção, principalmente Bom Jesus da Lapa, e das várias grutas que virou esse santuário, e que tem lá essas grutas, tem a Gruta do Milagre, tem igreja, né? Tem todo os bancos para fazer a missa, é um santuário mesmo, e embaixo dessa montanha, e em volta é tudo uma planície. Então, Bom Jesus da Lapa começou a ser povoada entre 1534 e 1550 por essas expedições que foram desbravando o interior do Brasil pelo Rio São Francisco. Então, olha a importância do Rio São Francisco, né, nas cidades do qual o Rio São Francisco, né, passa nesses 5 estados. Então, porque antes era o mato tão fechado que não conseguia andar pelo mato. Então, o acesso ao interior do país muitas vezes se fazia por meio de rios, não é verdade? E acontece que uma das maiores dificuldades que essas expedições, né, começaram a desbravar o interior do Brasil, sabe o que era, gente? Vocês têm uma ideia o porquê? Cadê aqui? Índios. Os índios eram ferozíssimos. Quem obrigava quase a expedição voltar e quase eram dizimados eram os índios que atacavam, né? Os portugueses que tentavam entrar lá, depois os holandeses, os franceses, né? Então, essa invasão, né? Essa descoberta do Brasil não foi só pelos portugueses, holandeses também estavam nessa região aí, e também franceses, né? E tinha muita briga com índio. Aqui, olha, deixa eu ver aqui, ó. Isso. Eu vou dizer até alguns índios que tinham lá. Caetés, que era um dos mais violentos, os caetés, né? Depois, os tupis, pancararus, aticuns humãs, cambiuás, trucás, quiriris, tuxás, pancararés e caiapós. Então, são etnias indígenas, né, que estavam todos nessa região. Tinha, de fato, gente, o Brasil tinha muito índio e eram muito ferozes. Tanto é que eles levaram quase 100 anos. Eu estou falando aqui de 1500, quando o Américo Vespúcio começou, 1501, né, a navegar ali próximo à foz do Rio São Francisco. Agora, entre a foz do Rio São Francisco, que estava ali no estado de Alagoas e Sergipe, até chegar no estado de Minas Gerais, até desbravarem esse quase 3.000 quilômetros, levaram-se quase 100 anos de tantas complicações, dificuldades que eles tiveram ao entrar pelo Brasil, desbravar o Brasil. E um dos pontos mais difíceis que eles encontraram foi as tribos indígenas que habitavam nessa região e que eram extremamente ferozes, né? Então, com o tempo, eles foram dizimando essas tribos indígenas e muitos foram fugindo para outros lugares, porque cada vez foi chegando mais gente, né, gente? Cada vez foi chegando mais portugueses, com mais armas, com mais soldados,
e os índios foram sendo dizimados e muitos começaram a procurar outros lugares para viver, né? Então começaram a sair da região que eram deles, né? Porque senão eles iam ser de fato dizimados. Só que essa história, ela se levou quase um século, né? Entre essas brigas de holandeses, portugueses, franceses, juntamente com os índios. E sem falar também dos próprios animais selvagens, dos bichos ferozes também, as cobras, né, e tudo mais, que eram muito complicado também a sobrevivência nessa época. A gente está falando de 500 anos atrás, né? Então os recursos de 500 anos atrás eram bem diferentes de hoje. Então a gente tem que se reportar à época, né, que eles começaram a desbravar o Brasil e as dificuldades que eles tinham. E não tinham armas tão boas como hoje, né? Tinha que encher lá com a pólvora, até, enfim, vocês sabem da história, como é que era difícil a questão, há 500 anos atrás, dos exércitos e suas armas, né? Tá bem? Bom, só por uma curiosidade, a gente está falando de datas, né? Olinda, ela foi fundada em 1534 e Salvador em 1549, não é mesmo? Agora, por que eu estou falando de Olinda e Salvador? Porque muitas equipes de exploração saíram da cidade de Olinda e Salvador para tentar adentrar o Brasil pelo Rio São Francisco. E muitas expedições saíram da cidade de Olinda e de Salvador. Não esqueça que eu estou falando aqui que esse tempo levou quase um século, 100 anos, né? E Olinda e Salvador, eu estou falando da época de 1534 e 1549, tá bem? Então, tinham todas essas dificuldades para desbravar o Brasil, né? Os holandeses, né, conseguiram entrar, isso já depois de 100 anos, eu estou falando agora de 1637, e construíram um forte na cidade de Penedo, em 1637, os holandeses, né? Então, os holandeses já tiveram aqui, há tempos atrás, e construíram um forte na cidade de Penedo, né? Não esqueça que Penedo foi foi o primeiro povoado, né, à margem do Rio São Francisco, tá bem? Né? E a coroa portuguesa, em 1543, né, ela autorizou fazendas de gado. Então, tudo tinha que ter autorização da coroa portuguesa. E a partir de 1543, né, mesmo com todas essas dificuldades que eu estou falando, começaram então as primeiras fazendas de gado. Foi essa a primeira tipo de alimento, tipo de criação. Então foi o gado, né, na extensão ali do Rio São Francisco, fazenda de gado, né? E também o que acontece, todo mundo queria naquela época, e também por boatos que ouviam sobre as riquezas, jazidas de ouro, de diamantes. Todo mundo ouvia falar que no interior do Brasil, né, explorando o Brasil, eles iriam encontrar diamantes, etc., jazidas de ouro. E isso fez com que muitos aventureiros também se arriscassem a descobrir essas jazidas de ouro pelo Rio São Francisco e enfrentando os índios. Mesmo assim, com toda essa questão da dificuldade que os índios impunham, né, que queriam proteger, né, as suas terras, as suas famílias, mas aquela corrida pelo ouro, pela riqueza, foi maior do que o medo que eles tinham. E com isso, cada vez foram havendo mais equipes e expedições de exploração para achar essas jazidas de ouro, pedras preciosas, etc. Então fez com que essa corrida, né, por esta busca de riqueza, começasse o Rio São Francisco ser mais explorado. E começaram a achar ouro, sabe aonde? Não no Rio São Francisco, mas nos rios afluentes que chegavam no Rio São Francisco, né? E com isso, com essa exploração, em 1553, né, na metade do século XVI, dali para frente, começou a febre da busca do ouro. E chegaram até onde? Chegaram até a região de Ouro Preto, onde lá, então,
em 1700, né? Foi a era aurífera da exploração do ouro, né? Isso há 150 anos depois, porque eu estou falando de 1550, né? Em 1550 para frente começou a busca das riquezas no interior do país. Só que encontraram muitas dificuldades e levaram isso daí até chegar na região de Ouro Preto e começar a explorar o ouro da região de Ouro Preto 150 anos depois, né? Então a exploração de Ouro Preto e região começou aí, né, em torno de 1700, né? A Estrada Real e tudo mais, não é mesmo? Só que essa história de Ouro Preto e sua riqueza já veio lá atrás dos aventureiros que pelo Rio São Francisco e os afluentes do Rio São Francisco, né? Que ajudaram muito a essa exploração de ouro chegar em Ouro Preto. Olha só como é que a história ela tá ligada, né, gente? A gente começa a falar de Ouro Preto, as minas de Ouro Preto, mas onde começou tudo isso, né? Aonde a sementinha dessa história começou? Começou com a história do Brasil, em 1501, né? Com o Américo Vespúcio. E aí, com a exploração do Rio São Francisco para adentrar pelo interior do país, né? Foram descobrindo as riquezas dos afluentes dos rios e chegaram, então, até a região de Ouro Preto. Que legal essa história aí, não é mesmo? Uma contribuição aqui dessa parte da história, o Lopes está aqui com a gente, o Lopes, Operati For BR, está dizendo o seguinte: Domingos Jorge Velho. Domingos Jorge Velho. Foi o Bandeirantes que mais matou índios. Olha aí. Na região Nordeste. Na minha cidade, Caicó, houve a Guerra dos Bárbaros, onde o Diabo de Fogo matou todos os índios. Rio Grande do Norte, Caicó. Eu tenho um grande amigo lá. Obrigado, Lopes. Obrigado mesmo. Olha aí, tá vendo? E olha, a gente mataram muitos índios. E cada vez mais gente querendo aquela ganância pela riqueza, né? Então, quase dizimaram os índios. Só que os índios fugiram, né? Eles foram habitar em outros locais, mas muitos índios foram dizimados ali, muitas tribos indígenas, né? Tá? Em 1560, os índios caetés resistiram por 5 anos de luta, né? Para que eles fossem vencidos. 5 anos de lutas a partir de 1560. Então, observe que já se passaram 60 anos e ainda estavam brigando, né? Os invasores, né? Na verdade, né? Os imigrantes que aqui vieram, querendo pegar nossas riquezas, nossas terras e tudo mais. Só que um dos índios, né? Das etnias mais violentas, os caetés, não arredaram o pé tão facilmente, não. Ficaram muito tempo brigando com a invasão da terra deles, né? Os índios caetés e várias outras tribos, né? Bom, então houve lá, só para a gente entender, nessa busca da descoberta, do desbravamento do interior do país, um dos principais motivos foi a busca de riquezas. Então, foi isso que fez com que, de fato, né, fosse uma grande motivação para os exploradores adentrar pelo rio e enfrentar os índios, os animais selvagens e todos os perigos que tinham na época, né? Fora as doenças todas, né? Os bichos, insetos e tudo mais, né? Tá? Então houveram a exploração dali para frente, várias expedições. Em 1561 houve uma grande expedição, em 1575, 1577, 1583, né? E 1587, todos esses anos que eu estou falando, foram anos importantes de grandes expedições pelo Rio São Francisco, tá? Expedições armadas, muito reforçadas, amando também da coroa portuguesa, tá certo? Não era só holandeses, não eram só os próprios, e não esqueçam que tinha muitos bandos de como é que eu vou falar? De ladrões que existiam também, de cangaceiros ali, na época não era cangaceiros, mas era aqueles que não estavam dentro da lei
e que tinham sua equipe, seu bando, para explorar ouro, diamante e tudo mais. Então, observe que não eram só soldados, né? Você tinha uma população de interesse ali também em explorar aquela região, né? Tá certo? E em 1595, passaram-se quase 100 anos, foi aonde eles começaram a conseguir, então, a dizimar, então, os índios e explorar mais intensamente aquela região toda. Levaram-se quase 100 anos para isso, então. Tá? Foi uma guerra violenta, uma guerra centenária na busca de riqueza contra os índios e contra os animais selvagens e tudo mais. Mas o homem, né, a ganância do homem, e não é só a ganância, é o espírito que o homem tem de desbravar, de conhecer, né? Os bandeirantes estão aí, os tropeiros, a história dos tropeiros também, né? Sempre teve na história da humanidade, não só aqui no Brasil, mas no mundo de forma geral, teve aquele impulso do ser humano em descobrir as coisas, né? E custe o que custar, eles vão mesmo, né? A exploração, seja por quais motivos for. Por natureza do ser humano, ele é explorador. Nós, quando viajamos de moto, a gente tem curiosidade de conhecer aquele lugar, aquele outro. Nós somos curiosos por natureza. E nós nos arriscamos para isso. Não é mesmo? A gente sobe numa moto e viaja meses, às vezes, com vento, chuva, frio. É um risco. E nós adoramos e não deixamos nos vencer por isso. E nós sempre continuamos. Assim é o ser humano. A história da humanidade foi feita de guerras também. A humanidade sempre esteve em guerras, não é mesmo? Tá? Então, e não mudou muito até hoje. Na verdade, mudou a tecnologia, né? Houve toda uma mudança de comportamento, mas essa busca de exploração, nós vivemos até hoje isso intensamente, né? Tá certo? Né? Em 1675, olha, já se passaram 174 anos, né? Encontraram ouro nos afluentes, então, dos rios que chegam ao Rio São Francisco. E hoje é conhecido, se sabe que são 668 afluentes que chegam no Rio São Francisco. 90 do lado direito, né? Afluentes, e 78 do lado esquerdo, somando 168, saindo da nascente para a foz, né? Da nascente para a foz, 90 afluentes do lado direito do rio e 78 do lado esquerdo. É por isso que o Rio São Francisco, embora ele seja muito explorado nesses 500 anos, sacrificado, mas ele tem aqueles rios que também ajudam a sobrevivência do Rio São Francisco, que são seus afluentes, não é? Isto, né? E desses afluentes, né, 99 deles são rios constantes e 69 são rios que nós chamamos de intermitentes, que na época de seca eles secam, então não contribui com suas águas para o Rio São Francisco, né? Então nós temos 69 rios intermitentes que na época de seca eles não desaguam no São Francisco. E 99 rios perenes que têm água constante, não é mesmo? Tá? Então, a partir aí de 1675, né? Houve uma exploração do ouro, porque começaram a achar bastante ouro nos afluentes do Rio São Francisco. E isso fez com que chegasse até Ouro Preto também, né? Uma quantidade maior de navegação pelo rio, né? Porque naquela época o rio era bem mais profundo do que hoje. Hoje tem uma média de profundidade, o Rio São Francisco, de 6 metros. Uma média, tá? Estou falando em média. Ele tem uma média de profundidade de 6 metros, o Rio São Francisco, né? Que não é muito, não é mesmo? Dependendo do calado do barco, se é um barco que carrega mercadoria pesada, etc., 6 metros não é muita coisa não é mesmo? Bem, então, com essa busca do ouro, e 1720, já estou falando agora na época áurea mesmo, né, da aurífera, né? Eles começaram a descobrir ouro também na região de Goiás,
Então, observe que quando eu falei da bacia do Rio São Francisco, envolve o estado de Goiás um pedacinho, né? Tá bem? Então tá aí, olha, acharam ouro também no estado de Goiás a partir de 1720, tá bom? E no final do século XIX, em 17, em 1790 até 1800, a partir de 1800 houve um declínio, então, das minas de ouro. Lembra que chegou, então, na era da ferrovia, né, que começaram a fazer as ferrovias e tudo mais? Então, aquela época, a época aurífera do ouro, né, da exploração do ouro e diamante, já quase não tinha mais. Tanto é que a rota imperial que Dom João VI mandou abrir foi para que continuasse a busca de ouro no estado do Espírito Santo, né? Isso foi em 1814. Olha para você ver o enredo da história toda aí, né, que eu estou falando aí de 1500, né, de 314 anos, não é mesmo? Todo nessa região aí, em volta do Rio São Francisco, principalmente envolvendo o estado de Minas Gerais, e depois de 1814, com a rota imperial, começaram também a busca do ouro no estado do Espírito Santo e usando o porto de Vitória para escoar as riquezas para Portugal e outros países, né? Então, não só usando mais o porto de Rio de Janeiro, mas também o porto de Vitória a partir de 1814, e entre 1814 e 1816 foram os 2 anos que eles construíram a rota imperial, tá bom? Bem, o Rio São Francisco, ele tem 6 usinas hidrelétricas, não é mesmo? E atravessando, então, essa bacia do Rio São Francisco, tem muita água, né, gente? Como eu estou falando, tem 168 afluentes, não é pouco, né, gente? O Brasil, olha, é um dos países mais ricos, né, na parte de hidrografia, não é mesmo? De rios. E, por exemplo, no estado da Bahia, né, a parte de água da bacia do Rio São Francisco tem 48,2%. De Minas Gerais, 36,8%. De Pernambuco, 10,9%. Alagoas, 2,2%. Ceará, 1,2%. Goiás, 0,5%. E Distrito Federal, 0,2%. Essa é a proporção, né, da questão hidrográfica de cada um desses estados do qual a bacia do São Francisco faz parte. Tá bom? Tá? As usinas hidrelétricas, né, já que tem tanta água assim, que ajuda muito a parte do Nordeste do brasileiro também. Nossa, como ajudam, né? É fundamental a vida do Nordeste, né? O Rio São Francisco, assim como os demais estados, né? Mas o Nordeste, ele tem o problema das secas, né, gente? Muito seco, o Nordeste, um pouquinho acima o Ceará também, enfim, né? Então, essas usinas hidrelétricas sustentam toda uma região enorme e as águas do Rio São Francisco, né, irrigam, então, uma variedade de cultivo enorme de plantações, de frutas e tudo mais em todos esses estados, principalmente no estado de Pernambuco, que tem uma alta produção, sabe do quê? De uva, né? Do Vale do São Francisco, né? Os vinhos produzidos pelas vinícolas que lá estão, e todas irrigadas, as parreiras, pelas águas do Rio São Francisco, e vinhos premiadíssimos no mundo. São excelentes vinhos. Nós visitamos lá, Rio Sol, a vinícola Rio Sol. Que fantástica essa vinícola, que fantástico. E premiados, principalmente espumantes brasileiros, né? Daquela região lá, são muito premiados no Brasil, todas irrigadas pelas águas do Rio São Francisco. Então, quando eu falei a importância do Rio São Francisco em termos mundiais, a gente começa a ter uma pequena noção da importância de fato desse rio, né? Tá bem? E tem os portos do Rio São Francisco, portos, né? Na cidade de Pirapora, tem um porto de Juazeiro, de Petrolina. Juazeiro é a última cidade da Bahia que faz divisa com Pernambuco,
que é uma cidade grande, né? Uma cidade grande, Juazeiro, e Petrolina também. E tem portos lá. E esses portos, então, tem toda a navegação pelo Rio São Francisco de vários tipos de mercadorias. Assim também como os estudantes usam barcos para ir para as escolas. Como nós nos presenciamos uma turma de estudante em Bom Jesus da Lapa, né? Dos quilombolas, né? Que ainda tem lá uma comunidade, ainda tem várias no Brasil, né? Comunidade quilombolas. E o quilombola, gente, vem dessa história que eu estou falando para nós aqui, a partir de 1600 e pouco, né? A época dos escravos, toda essa história toda dos escravos aqui no Brasil, ela vem também com a história do Rio São Francisco, quando começaram a fazer as fazendas de gado que eu falei. Ali tinha muita mão de obra escravo, e tinha também escravos fugitivos. E os escravos fugitivos também, eles se escondiam nas tribos indígenas, sabe? Então, assim, foi todo um desenvolvimento que houve, né, no transcorrer da história, também em relação aos escravos e às comunidades quilombolas. E em Bom Jesus da Lapa, Buritizeiro, né? Na região de Buritizeiro, também tem lá os quilombolas, né? Eu acho que é região da Lapa, eu acho que é isso, né? Deixa eu ver. Os Buritizeiros, né? Ou é outra cidade, Pirapora, que tem os Buritizeiros? Pirapora. Bom, eu vou... isso daqui a gente já vai olhar. Aqui, ó. Bom, só para a gente concluir, então, deixa eu ver aqui, ó. Aqui, Pirapora, não, ó, já vou corrigir aqui, tá? Ó. Então, não é em Bom Jesus da Lapa, né? Não é em Bom Jesus da Lapa os quilombolas. É na cidade de Pirapora, em Minas Gerais, que do lado, atravessando o rio, do outro lado, tem os Buritizeiros. Tem uma outra cidade, Buritizeiros, e lá sim tem a comunidade quilombola. Então é na cidade de Pirapora, Minas Gerais. Beleza? Então tá. Eu vou falar cidades aqui do estado de Minas Gerais, porque agora, para a gente concluir essa live de hoje, eu vou falar as cidades de Minas Gerais, do qual estão à margem do Rio São Francisco. Tá? Então, eu estou falando agora de um roteiro, né, que você pode fazer de moto, como nós fizemos, pelo Rio São Francisco até chegar em sua foz. Saindo, então, da Serra da Canastra, né, na nascente do Rio São Francisco, você vai seguir para São José do Barreiro, depois Vargem Bonita, Ponte São Leão. É uma ponte mesmo ali, bonita. Aí, nesse caminho, você vai passar por vários distritos, tá? Distritos do Regalo, Arraial Novo São Vicente, Pedra Branca, aí tem uma cidade Iguatama, distritos Carlos Lobato, Represa Peixotos, né? É uma represa mesmo, e Represa Três Marias. Até foi muito citado aí, né? A cidade Três Marias, e ali também tem a Represa Três Marias, uma enorme represa ali, né? Muito grande mesmo, né? Daí tem distritos também como Frei Orlando, São José do Buriti, Morada Nova de Minas, Porto das Melancias, Cidade Três Marias, tá? Então, estou seguindo aí o caminho do Rio São Francisco em direção à sua foz, lá em Alagoas e Sergipe, né? Em direção à cidade de Piaçabuçu, saindo da sua nascente. Continuando depois de Três Marias, né? Barra do Rio de Janeiro, Palestina, cidade de Pirapora. Então, cidade de Pirapora, atravessando o rio, você tem Buritizeiro, que tem a comunidade quilombola lá. E também tem ali a Santa Mariana, né? Tem ali o distrito Santa Mariana, tá bom? Guaicuí, uma cidade. Ibiaí, Cachoeira do Manteiga, Ponto Chique,
distrito, Ponto Chique, São Geraldo, São Romão, São Francisco, São Domingos, Cipoal, Travessão de Minas, Remanso, Balaieiro, Pedra de Maria da Cruz, aí depois tem Lagoa, você tem a cidade de Manga. Manga é a última cidadezinha que vai fazer divisa com o estado da Bahia, né? Pelo rio Carinhanha. Ali você, depois da cidade de Lagoas, e depois você tem Manga é uma cidade Manga mesmo, chama Manga. Depois você continuando Manga pelo rio São Francisco, você vai encontrar o rio, né, Cariranha. E depois desse rio Cariranha começa o estado da Bahia, tá certo? E depois de lá você vai para Januária, já na Bahia, que é a próxima cidade que você vai encontrar. Só que aí na próxima live eu vou mostrar o roteiro no estado de Minas Gerais e também o roteiro no estado da Bahia, que são dois estados enormes que vocês conhecem, né? Então, só esses dois estados aí, olha quantas cidadezinhas nós não passamos seguindo a extensão do Rio São Francisco, tá? Então, eu estou parando aqui agora na cidade de Manga, que faz divisa entre Minas Gerais e estado da Bahia, tá? E quem divide esses dois estados nessa região é o rio, né, Cariranha, que depois disso vem a próxima cidade, Januária, que já é Bahia. Legal? Não fiz o mapa hoje da parte de Minas Gerais, hoje foi um dia meio corrido, mas também eu quis dar ênfase um pouquinho mais na parte da história, não é? Porque é sempre bom quando a gente vai começar a falar sobre um assunto, e esse assunto vai se estender para mais lives, né? Então, contar um pouco da história, assim como eu contei um pouco da história da Rota Imperial, que foi importantíssima, um pouco da história também da Estrada Real, dos caminhos velho, novo, Diamante, Sabarabuçu, não é mesmo? Então a gente vai explorando um pouco, não só cidades e locais, como a parte histórica e geográfica, né? Como no mapa aqui, onde está localizada a bacia do Rio São Francisco, para vocês, né, se localizarem no mapa, tá bom? Onde é que está a extensão do Rio São Francisco. Joia? Então tá aí, nossa conversa curta de hoje, uma introdução então ao magnífico Rio São Francisco, sua importância histórica sem precedentes, né? O quanto que ele foi importante para o Brasil, né? E também para essa colonização dessas cidades em toda a sua extensão, né? Nesses 500 anos que já se passaram do Rio São Francisco, e a importância que ele sempre teve, né, para o Brasil desde sua existência, desde quando foi descoberto. Os índios, então, antes do Brasil, já usufruíam, né, do Rio São Francisco. Então, a história do Rio São Francisco já começa bem antes de 1500, na verdade. Já começa com os índios que aqui habitavam, que tiravam sua comida, sua pesca do Rio São Francisco, não é verdade? Então, olha a importância desse rio maravilhoso, do qual a gente teve um prazer enorme de percorrer, né, em toda a sua extensão e descobrir as belezas, né, que estão às margens do Rio São Francisco. E vamos continuar com essa viagem, com essa navegação, né, com esse roteiro por terra, por água, por floresta, por cerrados, né, por onde passar o Rio São Francisco, então. Beleza? Agradeço muito as sugestões, as informações que aqui foram passadas, não é mesmo? Que tudo contribui muito mesmo, e eu agradeço de coração, tá bem? Então, a próxima live nós teremos mapas da rota seguindo o Rio São Francisco, tá? Então, Minas Gerais, Bahia, depois Pernambuco, Alagoas e Sergipe, beleza? Vamos nessa, então, prontos aí para a gente explorar, como há 500 anos atrás, o Rio São Francisco, conhecido como o Velho Chico. Beleza, vamos ver quem está aqui.
O Alcimar Profeta, nosso querido amigo de Perdões, chegou agora. Patrícia Labarge, ok? Ela disse que está congelando lá a imagem, né? Deve ser problema da internet. Está muito frio aí mesmo. A Patrícia Labarge é de Salt Lake, Estados Unidos, não é? E ela está congelando lá? A internet está congelando. A internet está congelando, né? Isso mesmo. You are freezing up on me. Está com problema. É muito frio aí. Ela disse que justamente com ela está acontecendo isso, olha só. O Mário Milo está aqui. Ô, Marinho, querido amigo. Opa. Greetings, a Patrícia Labarge está falando greetings. Thank you so very much, Patrícia. Aí, ó. A Roberta de Perdões está aqui também, mandando um abraço. Boa noite, Roberta. Aqui o Dobrando a Vida está falando, sou de Pernambuco. Estou fazendo o desafio Valente Fazedores de Chuva. Opa, esse realmente é um grande desafio, né? Em conhecer todas as cidades de Pernambuco, estou filmando e colocando no canal. História, Cultura e Gastronomia do Estado de Pernambuco. Sou da cidade de Caruaru. Um abraço a todos. Opa, Dobrando a Vida. Valeu, meu irmãozinho. Obrigado. E Pernambuco tá de parabéns, viu? Por tudo o que ele faz aí, não só pelo Brasil, mas para o mundo, né? Tá certo? Então... E uma sugestão aqui do José Ronaldo SRM, aqui no Instagram. Sim. Para você falar na próxima live sobre a nascente histórica e geográfica. Tem duas nascentes. Exatamente. Perfeitamente. Vamos falar assim. Tá, vamos falar sobre... tem a histórica e a geográfica, né? A histórica é onde está aí a Serra da Canastra, onde é que está hoje conhecido. Agora, a geográfica não é ali, não. É na cidade de Medeiros. A gente vai falar dessas duas nascentes do Rio São Francisco, bem lembrado. Uma é histórica e a outra é geográfica. Então, a gente fala sobre esse assunto também. E a Marcita vai me ajudar a lembrar disso daí, não é? Tá bom? Ok. Miguel Robles está aqui. Miguel Robles é de Buenos Aires. Eu sempre brinco, né? Cuidado em viajar à noite para Buenos Aires, porque por causa dos bois nos ares. Isso foi piada de um amigo meu. Boa noite, viu, Miguelito, grande amigo. Boa noite a todos do Brasil. Saudação, Tutu Marcita, Miguel Robles de Buenos Aires, Argentina. Um grande abraço para os irmãos argentinos. O país que a gente tem muitos amigos, viu? O Dobrando a Vida está falando hoje na atualidade devido à transposição. Na Foz, o mar avançou mais de 30 quilômetros adentro do rio. É fato mesmo, né? Isso aí, está acabando com a foz do Rio São Francisco. O mar está tomando conta ali, né? É verdade. Eu presenciei isso aí lá também. O Edgar Bolsonaro, o Safran está falando com a transposição do rio, alcançando o interior do Ceará e Piauí, a área denominada Bacia do São Francisco, aumentará? Aumentará, uma pergunta, sim. Com a transposição do rio, alcançando o interior do Ceará e Piauí, a área denominada Bacia do... Eu não sei se a transposição do rio, ela é denominada a Bacia do Rio. Eu não sei essa questão mais técnica, mas... Porque quem faz toda essa questão do catálogo da Bacia do Rio São Francisco são os geógrafos, né? Os químicos e os historiadores, né? Mais os geógrafos, né? Então, eu não sei se a transposição, Edgar Bolsonaro, ela faria uma parte da Bacia do São Francisco ou simplesmente é uma transposição, como a própria palavra diz, né? Enfim, faz um canal, né, que direciona as águas do Rio São Francisco para outros estados. Não é natural. Não é uma questão natural, a Marcita está falando, né? Mas pode ser que futuramente eles levem isso. Eu para ser muito sincero, eu não sei lhe responder se vai aumentar a área da bacia do Rio São Francisco com as transposições ou não.
Isso eu acho que os termos legais, Termos oficiais, de né? água vai, Em né? termos oficiais, né? Se eles realmente denominam uma transposição como um aumento da área da bacia do Rio São Francisco. Isso teríamos que perguntar para os especialistas que trabalham com isso, não é mesmo? Né? Para a gente saber direito esta pergunta sua. Eu não saberia responder. Bom, minha irmãzita está aqui, a Kátia Simone Rossi Peras está aqui no ar, aqui conosco. Beijão, Catinha. Uts. Opa. Ué, o que eu fiz aqui? Opa, pensei que tinha... Quase eu tirei da tela aqui. Aqui tá teu outro irmão, o Eduardo, lá de Belém. Opa, o Eduardo. Lá do Pará. O Eduardo de Castanhal, perto de Pará. Meu irmão também, Eduardo Pará, Rossi. não, no Pará. No Lá Pará. de Belém. Castanhal. E a minha irmã, Kátia Simone, de Londrina. Que bom, né? Que os irmãos estão conosco aqui. E eu tenho mais um irmão que mora no Chile, o Ricardo, né? E às vezes ele entra na live. Mas às vezes, dependendo do horário, enfim, embora eu acho que o horário lá é quase igual aqui, né? Mas, enfim, né? Pedro Então, Pinto está pedindo para mandar um abraço para ele. Tá? Ô, Pedro Pinto, grande amigo da gente. Nossa, esse é um irmãozão. Um abraço forte, Pedro Pinto. Obrigado por sua força que você nos dá, o apoio, né, o incentivo. Todos vocês, né? Um abração forte, viu? Um abraço do coração meu e da Marcita para você, Pedro Pinto. É isso daí. Bom, aqui, ó. O Dobrando a Vida, Dobrando a Vida está falando aqui, ó. Em 1867, o explorador inglês Richard Burton foi o primeiro a descer o rio São Francisco em uma canoa da nascente à foz à procura de ouro. Olha aí que legal, Dobrando a Vida também, ajudando aqui na história, né? 1867. Puxa vida, aí já tinham se passado 266 anos, hein? Né? 366 anos, né? De 1500, não é mesmo? O explorador Richard Burton foi o primeiro a descer o Rio São Francisco com uma canoa da nascente à foz à procura do ouro. Maravilha, maravilha. Tá aí. Rogério Lambert, nosso amigão. Paulo Tarso também. Parabéns, amigo. O Anderson Amorim. Paulo Tarso. José Roberto Arruda. A Zélia também está aqui. Ô, Zélia, que bacana. O Kleber Vicente. O Kleber está falando, paz aí, Tutu, Marcita. Bom demais essa live, meu Deus. Boa noite a todos. Valeu, Kleber. Eu que agradeço cada um de vocês. O Ricardo Banucci está conosco. Grande amigo Ricardo. Boa noite, Tutu. Cheguei agora. Abração. Banucci, abração para você também, viu? Muito bom vocês estarem conosco aqui. O Leonardo Totti também chegou agora. Alex Souza, o Ed Carlos, opa, o Ed tá querido amigo também, tá aqui, mandando boa noite para todo mundo. Luzinete já tinha dado boa noite. Bom, gente, é isso. Próxima semana tem mais conversa curta com Tutu Rossi e Marcita, continuando a segunda parte, então, né, do Velho Chico. O Rio São Francisco agora com roteiros que a gente vai começar a mostrar para vocês, né? Partindo então da nascente do Rio São Francisco, na Serra da Canastra, e vamos fazer a live mostrando parte a parte até chegarmos em sua foz, não é mesmo? Na cidade de Piaçabuçu, e de lá ele encontrando o gigante Oceano Atlântico. O Frederico Roquette, né, ele colocou aqui um comentário nas perguntas, aqui, né, onde ele fala, que legal, em abril eu vou na nascente do São Francisco e vou de moto também. E da moto também. Obrigado, Então Frederico. tá, boa. Gente, é isso aí, e vamos em frente. Ó, tem aqui a cidade de Londrina. Pé vermelho. A Cida? É Sidão. A Sidão? Londrina na área, né? Nossa família de Londrina, a mãe da Márcia, minha irmã, minha mãe, né? São de Londrina, volta e meia eu vou para lá também, adoro aquela cidade, adoro o Paraná,
né? Nasci em Curitiba, sou pé vermelho também. Abraço, Roberta. Roberta de Perdões. Ah, de Perdões, Grande a amiga. Roberta tá lá. Roberta. Beijão pra vocês, viu? Alcimar também, grande irmão mesmo. Alcimar Profeta. Tá bom, gente? Vamos colocar a música aí. E a Marcita aqui dando atenção pra nós, que me ajudou muito sempre, né? Hoje não, sempre, né? A Marcita aqui salva a pátria. Salva a pátria. Fiz o casamentos. É o mapa. Uhul. Eu adoro o mapa. Ficou caprichado, hein? Ficou não, ó? Tá caprichado o mapa, hein, ó. Tá bom, gente? Uma abençoada semana para vocês todos. Valeu. Adorei a live de hoje. Muita gente participando. E vocês já sabem. Próxima segunda, Rio São Francisco. Estudem, tragam informações, dicas, sugestões, para a gente enriquecer bastante de informações. E aqui no Instagram a live vai ficar gravada, então deixa um Isso. comentário nos comentários se quiser que a gente olhe. Isso mesmo, né? Deixe nos comentários, né, do Instagram. E não esqueçam que as lives estão em nosso YouTube, Tutu Rossi Mototurismo, tudo junto, tá? Então tem muita coisa bacana no nosso YouTube, muitos vídeos bacanas, e amanhã a Marcita já abaixa a live de hoje para o nosso YouTube. Tutu Rossi Mototurismo. Escrevam tudo junto lá no YouTube que vocês vão encontrar no nosso canal. Valeu? Boa semana. Fiquem com Deus. Até a próxima. Banana.